Vai Ierá, nós temos o assunto principal, que é a chegada dos três anjos, né? Ou dos três visitantes a Abraão. Abraão os recebe e dá todo o fornecimento adequado para hospedar os visitantes. Bora imaginar o período. Morava-se em cidades que não se tinha acesso, a não ser por caminhadas longas, ou através de camelo, ou através de jumento, e coisas assim. Aí chega uma cidade geralmente empoeirada. Um dia a pessoa chega com fome, chega com sede, não tem onde dormir, tiveram problemas. Então, surgiu essa mentalidade de hospedar visitantes. Então, era conhecido o povo semita, conhecido Abraão, e até outros povos também, com essa questão da hospitalidade. E assim o Abraão os recebe na sua casa, quando percebe os três visitantes, recebe com alegria. Manda matar animal, manda fazer leite, traz manteiga, tudo isso para servir os visitantes lá. E os visitantes, quando chegam, eles vão avisar Abraão do que iria acontecer. Então, é avisado desses que chegaram, um prefere visitar Abraão da sua convalescência do Berit Milá. O outro iria avisar Abraão que ele teria um filho, e o outro seria responsável para destruir Sodoma e Gomorra, para chegar até Sodoma e Gomorra. Bom, aqui surgem algumas perguntas. Esses visitantes, quem eram? Eram anjos verdadeiros, falando? Ou eram pessoas daqui da Terra? Bom, essa aqui é a pergunta. Se eram anjos, tá bom, digamos que sejam anjos, são anjos. Todos os três eram anjos. Tá, mas eles comeram e beberam. As pessoas lá em Sodoma e Gomorra tentaram ter relações com eles. Bom, a gente pode enveredar por esse caminho. Tendo por base o capítulo 6 de Gênesis, que lá fala que os filhos de Deus, entre aspas, querem ter com as filhas do homem. E a gente sabe que, tradicionalmente, já desde a época do Segundo Templo, se entendeu e se explicou que os filhos de Deus eram anjos. E que os anjos vieram ter com as mulheres aqui na Terra. Então, um tipo de comentário, porque não poderia ser esses anjos que vieram e comeram, beberam, e depois foram até Sodoma e Gomorra, lá as pessoas de lá queriam ter relações com eles. Bom, sendo assim, Rashi explicou que esses anjos eram três. Um era Micael, para quem o anjo que Abraão se dirigiu, e foi com quem Abraão também debateu que tivesse pessoas justas lá em Sodoma e Gomorra, que Deus liberasse. Outro anjo seria Refael, anjo da cura, que viria curar Abraão sobre Berit Milá. E o outro anjo, Gabriel, o anjo da força, que viria destruir Sodoma e Gomorra. Então, essa é a tradução que a gente lê, vários comentaristas seguem por esse caminho. Mas o Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, não seguiu esse caminho. No tratado do livro dele chamado Moreh Nebuchim, o Guia dos Perplexos, traduzido, ele traz essa questão dessas passagens da Torá. Se fala de anjos falando com pessoas aqui, mas o que é isso? É na mente de alguém que isso acontece? É na mente do profeta que está acontecendo essa relação? Então, dentro desse parâmetro, ele que vai trazer um comentário que desses três que vieram, só um de fato era anjo. Os outros dois eram pessoas daqui da terra. Então, Abraão se dirige ao anjo, e ao anjo, como falando em relação ao enviado de Deus, e ele faz, então, aquele diálogo, tentando apaziguar, ou então tentando enxergar um ponto que pudesse ter uma misericórdia sobre Sodoma e Gomorra. Tal não acontece. Os outros dois, que são daqui da terra mesmo, vão lá para avisar Lot e tentar tirar Lot de lá.
Como eram pessoas daqui, aí os habitantes de Sodoma e Gomorra, que eram acostumados a fazer esse tipo de atitudes, queriam também fazer com esses anjos, com esses enviados lá. Bom, dessa maneira a gente consegue explicar, diferentemente da ideia que seriam anjos, não, que os que vieram eram homens, pessoas daqui, sentaram, comeram, falaram lá com Abraão, com as coisas daqui. Esses dois foram até Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão falava com o anjo. Se explica dessa maneira a situação dessa passagem aqui. Bem, aqui a gente tem umas perguntas assim simples. Quando foi servido aos anjos, aos visitantes, melhor dizendo, é dito que Abraão trouxe manteiga e colocou também os carneiros que ele tinha matado lá. Mas a halakha não proíbe que a gente consuma leite e carne junto. Como é que Abraão serviu dessa maneira lá? Bom, aqui tem algumas respostas de tempo. Primeiro, Abraão seguia todas as leis assim, da halakha judaica. Qual era o status, qual era o nível que Abraão se encontrava? Na verdade, Abraão era um Ben-Noach, Abraão era um filho de Noé, ou seja, tinha as lições de filho de Noé, então ele não tinha a obrigação de guardar, ele guardava as leis. Então, por isso serviu o que serviu, já que não é proibido o Ben-Noach comer junto leite e carne. Ele não é uma proibição nisso. Isso é uma explicação. Outros dizem, não, mas o Abraão, ele cumpria as mitzvot quando morava na terra de Israel. Os patriarcas, ao morar na terra de Israel, todos eles lá seguiam a halakha devidamente. E sendo assim, então, como é que ele fica nessa situação? Aí, seguindo esse outro tipo de comentário, não, mas ele colocou primeiro a manteiga, depois o carneiro. Então, já que não tem proibição de tempo de relação de coisa de leite para coisa de carne. Bastava uma bebida forte no meio dos dois, que já está o suficiente para tu ingerir outras coisas mais. Da carne para o leite, aí que se tem a evidência de você esperar algum tipo de tempo. Conforme o Rambam, 6 horas, conforme outros sábios, 3 horas, conforme os sábios menores ainda, 1 hora. E tem quem diga que basta tu terminar a refeição e começar outra refeição. Como termina uma refeição? Eu fiz o Birkat Hamazon, a oração final da refeição. Acabou essa refeição. Agora tu pode comer o que você quiser. Então, existem estágios diferentes nessa questão aqui da refeição. Bom, aí o Abraão recebe que ele vai ter um filho. Aí o anjo diz para ele, para Deus é difícil alguma coisa? Lama de Sarraká Sará, Becribar lembrou. Por que sorriu Sará quando foi dito isso? Aí ela diz, não eu não sorri, eu não ri. Aí, aqui tem uma pergunta. Sara tinha quantos anos? 90 anos. Abraão tinha 100 anos. Bom, a pergunta é, com 90 anos, uma mulher pode dar à luz? A gente vai voltar novamente às explicações que a gente tem em cima de texto da Torá. Ora, naquela época, as pessoas viviam muitos anos. Se uma pessoa vivia 500 anos, dá de se entender que a mulher que fosse parir, ia parir muito mais do que os 40 anos dela. Até 80, até 90, até 100 anos, até 150. Vivia 500 anos. O Abraão viveu 175 anos. A Sara, 127 anos. Por que ela não podia parir uma idade mais avançada? Logicamente que o texto ainda diz, Vadoniza Ken, mas o meu senhor já é velho. E ela também já estava envelhecida. Então o texto reconhece, apesar dessa explicação, que já estariam com uma certa idade. Bom, isso é uma explicação. Tem outra. Algo milagroso aconteceu. Esses milagres, como está vendo na Torá, acontecem a pessoas importantes. Foi o caso de Abraão.
Mas tem uma outra explicação, que é assim, a gente comentou semana passada, acho que foi o senhor Nilton que perguntou se a gente ficou no Egito 430 anos ou 210 anos. E a gente vê nas explicações que os sábios nos dão, que apesar que o texto da Torá fala claramente que a gente passou 430 anos no Egito, a explicação é que a gente só passou no Egito a metade disso. 215, segundo uma fonte, Rabi Natan, que é a boa de Natan, ou então 210, que é baseado também no comentário, onde a Torá diz para o povo, Redu chama, desçam para lá, em relação aos filhos de Jacó, desçam para lá para o Egito. Redu chama. Redu, que é a palavra descer, se somar o valor numérico dela, Resh é 200, Dalet é 6, 4, e Vav é 6. Total 210. Então, isso representaria o tempo que a gente passou no Egito, 210 anos. Se a gente contar o número de anos das pessoas envolvidas que estavam no Egito, a chegada de Jacó, com 130 anos lá, a permanência de Levi, a idade de Levi, a idade de Errad, a idade de Amram, a idade de Moshe, a gente vê que não chega nos 430 anos. Com certeza não dá todo esse tempo. Então, de fato, deve ser a metade disso. Tomando por base esse comentário, a gente pode inferir que também essas outras cidades colocadas na Torá também pode ser pela metade. Sendo assim, Sara, 90 anos, na verdade ela tinha 45 anos. E assim ela pariu uma idade avançada, de uma certa maneira, mas a gente sabe com muita possibilidade de ter filho. E o Abraão tinha 50 anos. Logicamente que isso aqui são explicações que elas servem para esses que têm um certo ceticismo muito grande em relação à Torá. Mas não deixa de ter, como eu digo, parâmetros dentro da própria Torá. A Torá que nos dá esse tipo de explicação. Isso é uma parte. Outra, a gente sabe, por exemplo, que a gente esteve no Egito, segundo o que parece, na época de Ramsés. Ramsés. Tanto é que a gente construiu lá a cidade de Ramsés. Chama duas cidades que chama Pitom e Ramsés. Então, Ramsés começou a ser a capital do Império Egípcio na época de Ramsés, e Ramsés II. E a pergunta é, em que época Ramsés II viveu? Bom, aqui a gente vai conferir dados históricos de um povo, de outro povo, assim que a história estuda isso para determinar um certo um consenso para chegar numa certa data. Logicamente que tem variações, mas a data que se dá para a época do Ramsés é mais ou menos de 1250 antes dessa era. E a época de Salomão, um ano 950. Então, a gente tem aqui um período bem curto em relação a Ramsés e Shlomo. Então, aquela passagem lá em Livro dos Reis, que diz que a construção do templo aconteceu 480 anos desde que saímos do Egito, também pode ser uma coisa hiperbólica. E você pode entender disso também, igual com 430 anos, a metade disso. Então, na verdade, foi 480, foi 240. Aí bate, deve ser do Egito, segundo o cômputo que está vendo hoje em dia, com o tempo da época do rei Davi e rei Salomão. Bom, então, isso são explicações que a gente vê dentro do próprio texto. E, na verdade, não fogem ao que o texto está nos falando. Bem, os anjos vão até, então, Sodoma e Gomorra, falam lá para Lot o que iria acontecer. Lot também, da mesma maneira que Abraão hoje recebe muito bem. Uns iriam dormir. Ele oferece lugar para dormir também, o que não acontece com Abraão, porque dá a entender que com Abraão eles não iam passar muito tempo lá. E as pessoas de Sodoma e Gomorra queriam ter com essas pessoas que chegam, com os visitantes que chegaram lá. Daqui que o Talmud vai comentar qual era o pecado grave dessas pessoas de Sodoma e Gomorra.
Bom, como a gente sabe aqui, era um povo xenófobo, não gostava de receber ninguém de fora, era um povo que tinha uma libertinagem muito grande, o senso de moralidade sexual era bem diferente do que a Torá assim determina, ou seja, assim estabelece. Então, quando chegavam lá, era para ter relações com pessoa. Eu estou rindo porque hoje chama-se para esse tipo de relacionamento, fiquei sabendo há pouco tempo. Não, a pessoa é pansexual. Eu perguntei, mas o que é pansexual? É punk? Não, Rabito, deixa eu estar por fora. Pansexual, que tem uma pessoa que sai com um tipo de gênero. Sai com mulher, sai com homem, sai com esse que é meio homem, meio mulher, e assim por diante, com tudo. Olha, realmente o mundo está voltando à época de Sodoma e Gomorra. Então, dessa maneira, isso acontecia lá em Sodoma e Gomorra. Outro sim que o Talmud gosta de comentar isso, era a maldade que eles tinham para com os visitantes. É usado uma linguagem assim, irônica, tá certo? E até de humor negro, que dizia, não, se a pessoa era muito pequena, dava para ela, que chegava, vai dormir nessa cama bem grande, uma camona bem grande. Quando chegava de noite, a pessoa dormindo, amarrava a mão da pessoa aqui e os pés lá embaixo. Sabe aquele negócio que rodava? Iam rodando para esticar a pessoa, para ficar do tamanho da cama, até a pessoa morrer. Se a pessoa era muito grande, dava uma cama bem pequena para ela, de modo que ficava para fora, às vezes, os pés, ou então os braços. E de noite, os sodomitas iam lá e cortavam o pé da pessoa e a mão para ficar do tamanho da cama também. Então, era a zombaria que eles faziam dos visitantes. Bom, aí a Torá escreve nessa perachá, Raquei Tsaakatá. Deus ouviu o grito dela, Raquei Tsaakatá. O grito dela dá a entender o clamor da cidade. Mas o Midrash, o comentário, vai especificar porque o grito dela especificamente, dá a entender de alguém. Então é dito aqui que uma das filhas de Loto, a história se passa assim, os visitantes chegam. Quando os visitantes chegavam, ficavam na cidade e diziam, não dá comida para eles, bora ver eles morrerem lá. Aí a filha de Loto, vendo isso, dava escondidamente comida para aqueles visitantes. E os visitantes não morriam. Aí disseram para o Sodoma, alguém está alimentando. Ele disse, bora ver quem é. Viram, era uma das filhas de Loto. Então, a untaram de mel, amarraram em cima daquelas lajes, hoje eu vou chamar de laje, das cidades antigas. Então, ela ficou lá em cima. E aí os corvos vinham e a comiam viva. Então, o grito que ela deu, isso foi como se fosse o pivô para que Deus determinasse a destruição de Sodoma e Gomorra. E aí a cidade foi, choveu lá, fogo e enxofre. Talvez o meteoro caiu, alguma coisa nesse sentido, aconteceu uma desgraça muito grande lá. Aí o Loto sai com a família dele, com a mulher e as duas filhas. Os dois gêmeos não quiseram vir. Não quiseram vir. Quando acontece isso, a mulher de Loto olha para trás. E aí, então, ao olhar para trás, eis que ela vira uma estátua de sal. Quem vai a Israel, e pode ver hoje pela internet também, ainda tem lá essa estátua de sal. E deixa uma estátua de sal parecida mesmo com uma figura humana. Seria a mulher. Por que ela aconteceu isso com ela? Bom, a explicação, porque ela olhou, estava ainda com saudade daquela vida que acontecia lá em Sodoma e Gomorra. Isso foi uma coisa. A outra diz, não, ela foi por causa, ela se atrasou e a radiação a pegou. Mas o importante aqui é que ela faleceu. Aí o Loto foi e ficou numa caverna e ficou lá sozinho. Ele e as duas filhas. As duas filhas pensaram que não tinha mais ninguém no mundo. E uma disse, agora vamos ter que repovoar o mundo agora aqui. Como é que a gente faz? Só tem nosso pai. Então, ou embriagaram,
A primeira se deitou numa noite com o pai e a outra se deitou numa outra noite, como se fosse. Da primeira, quando engravidou, que teve logo o filho, chamou de Moabo. E a outra chamou de Amon. O que quer dizer a palavra Moabo? Moabo quer dizer meav, do pai. Esse mo, esse me, esse do. Abo quer dizer pai. Amon quer dizer no sentido de povo, mas também quer dizer no sentido semita, essa palavra, utilizada em outras línguas semitas, como sentido de família, ou até de pai e mãe. Então, ela estava dizendo quem era o filho dela. Então, os moabitas e os amonitas seriam descendentes de uma família proveniente de incesto, entre o pai e a filha, que é chamado pela Torá de mamzerut. Mamzerut. Uma filiação que não tem uma santidade. Bem, depois nós temos a história de Abraão, que não tinha filhos. Aí tinha a serva Agar, até que Sara, de fato, tinha ficado grávida de Abraão, tinha já o Ismael, até que Sara consegue ficar grávida. Na gravidez dela, nasce um filho e é chamado de Isaac. Da mesma maneira como ela tinha sorriso, dado um sorriso quando ouviu o que os visitantes estavam falando, então deram o nome de Isaac de sorriso, Isaac. Bem, com isso, eis que o filho de Agar, de Ismael, estava brincando com Isaac. Essa brincadeira, a Sara não gostou e disse para o marido: manda embora esse garoto e a mãe dele daqui. Abraão reluta um pouquinho, mas de fato manda embora. Pergunto, o que aborreceu tanto a Sara? Para chegar ao nível de mandar embora o garoto. Bom, bora ver o texto. O texto em hebraico fala que ela viu o Ismael e o Isaac messarrec. Messarrec é jogando, é brincando em hebraico. Só que essa palavra também é utilizada da mesma maneira que é utilizado lá na história do bezerro de ouro. Quando fizeram o bezerro de ouro, está escrito que o povo messarrec brincava fazendo o quê? Idolatria. Então se entende que o termo tem a ver com idolatria. Ainda tem um outro significado pior do que esse. Quando José estava no Egito, teve aquela história com a mulher de Potifar, e quando ela o acusa para o seu marido, ela usa a mesma expressão: não, tu trouxeste um escravo hebreu, lesarrekbi, a brincar comigo, ou seja, brincar naquele outro sentido. Então a pergunta aqui é a seguinte: o que Sara viu de fato que aborreceu ela? A entender de intenções ruins de Ismael em relação ao Isaac menor. E aí ela foi e manda embora, então, Ismael. Aí tu vê um motivo realmente claro, não era só uma coisa que a Sara não gostava do Ismael, não, pelo contrário. Aí o Ismael vai embora. É quando, então, na sede, na fome, lá no deserto, um anjo aparece e mostra para Agar onde estava um poço. E assim eles bebem água, tudo mais. O fato é que depois eles voltam lá com Abraão. Bom, aí Deus, para terminar a Perachá, ordena a Abraão que fizesse um sacrifício do seu próprio filho para Deus, como se fosse um teste para Abraão. E Abraão não hesita em nenhum momento. Leva o Isaac para fazer realmente o sacrifício. Isaac também não discute com seu pai. E no momento que ele vai levantar o cutelo para acertar o Isaac, eis que é chamado Abraão. Abraão, Al-Tishlach Yadecha El Hanaad.
seja, não levante a sua mão contra o jovem. E assim é visto então um carneiro preso numa árvore lá, e Abraão, no lugar de Isaac, faz o oferecimento lá do carneiro. E, por final, é anunciado a Abraão o nascimento dos seus parentes, filho do seu irmão Nahor, que vem a ser depois a mulher de Isaac, a Rebeca. Então, esse insumo que nós temos da Perachá. Bem, bora tentar esmiuçar aqui a questão. Alguns pontos, bora ver alguns pontos. Já vimos a história dos anjos com Abraão. Esses anjos, aqui tem a diferença entre o que o Lot vê e o que o Abraão vê. Quando Abraão vê e vê que tinha um anjo dentro, entre os três, que era um anjo, aí ele chama esse anjo de Adonai. Adonai. Adonai quer dizer, literalmente, um plural, meus senhores. Adonai. Se eu dissesse meu senhor no singular, como está na Torá algumas vezes também, da palavra Adoni. Adoni é meu senhor. Com letra minúscula, meu senhor, uma pessoa daqui. E quando eu vejo pessoas daqui, senhores, meus senhores, Adonai. Só que aqui tem uma diferença quando se usa o ponto. O ponto é aquelas vogais são colocadas embaixo das consoantes e às vezes até em cima da consoante. Então, quando o Abraão fala Adonai, o ponto embaixo da palavra, que é o nun, é um kamatz. Kamatz é aquele T pequenino, embaixo do Adonai. Quando os visitantes vão até Lot, ele também usa o mesmo termo, Adonai. Meus senhores, venham até a minha casa. Mas lá o Adonai, embaixo do nun, está como patar. É um traço assim. Aí, quando tu vê essa gramática, por que essa diferença? É agora que a gente vai entender. Quando Adonai está escrito com Kamatz, isso é uma relação direta a Deus. É o Adonai que a gente fala a Deus. Quando Adonai está com Patar, não, é Adonai daqui da terra mesmo. Adonai. Se fosse usar uma pronúncia mais adequada para essa palavra, por exemplo, o Adonai com Kamatz é um A fechado, Adonai. Então, quando os ashkenazim querem falar, já exagerando para o Adonoi. Mas quando é escrito com Patar, não, aí é Adonai mesmo, com A aberto, Adonai. Então, tem uma diferença entre um e outro. O porquê dessa diferença? As vogais no hebraico são 11 vogais. 2 tipos de A, 2 tipos de E, 2 tipos de I, 2 tipos de O, de U, e uma vogal muda. Total dá 11. Desses 2 tipos, tem uma vogal forte, A forte, e um A fraco. É forte, é fraco, e assim por diante. Então, quando se escreve um nome em relação a uma coisa importante, no caso a Deus, a gente usa uma vogal forte. Uma vogal forte. Mesma coisa com a palavra Elohai, meu Deus. Se o Elohai é referente a Deus, nosso Deus verdadeiro, então embaixo desse re tem um Kamatz, Elohai. Quando porventura é uma divindade profana, como no caso que o Labano fala do seu Deus que a filha tinha roubado, lá é uma Elohai com patar, profano. Então a gente vai perceber que há diferença de fato na pontuação. Então, quando o Abraão vê, Abraão já reconhece que é a presença do Eterno lá, que é a presença de um anjo. Já o Lot não percebe que eram, de fato, pensou até que pessoas comuns, só depois que foi saber que eram pessoas, pelo menos, uns profetas. E assim fizeram o que fizeram. Bem, na história ainda de Isaac e Ismael, além do que eu já contei, tem também a seguinte questão. Quando Isaac, que era pequeno, ele deveria ser o seguidor de Abraão, o único,
Ou Ismael também seria. Por que a pergunta? A pergunta vem da seguinte maneira. A Agar, ela era uma serva de Abraão e de Sara. O que quer dizer uma serva? Uma serva, uma escrava, em outras palavras. Escrava é uma pessoa que pertence a um proprietário. Aquela pessoa pagou aquilo ali, ela adquiriu aquilo ali. É como se fosse uma mercadoria na mão do proprietário. Então, dessa maneira, a pessoa não tem muita liberdade. Então, até o filho que essa pessoa tem não pertence a ela, pertence ao proprietário. Então, a Agar, ela, ao ser uma escrava e tivesse filho com Abraão, esse filho era de Abraão, era de Sara, de fazer o que ele queria. Mas o que aconteceu? A Sara deu um status melhor para a Agar. Ela passou de serva para ser uma concubina. Concubina a um nível maior do que o nível de escrava. Ela é uma esposa, logicamente não é a esposa principal, nem a esposa com certos direitos, que se ela for mandada embora, ela vai sem direito algum. Mas o status dela é maior. E o proprietário, o dono lá, o marido, pode dar herança para o filho de concubina. Ele só não pode dar herança para o escravo. Ele tem que libertar o escravo, que é dele, para dar herança para ele. Porque o escravo, que é da família, depois vai ficar pertencendo ao filho do proprietário. Então, a Agar subiu no nível dela, ficou uma concubina. Então, por isso, o Ismael poderia ser, de fato, o herdeiro de Abraão. Quando Sara tem o Isaac, e agora? Agora o oficial é Isaac. É como a Torá diz. E Lechá e Krá Zara, que para ti vai ser chamado de a semente, ou seja, a semente de Abraão. Bom, a gente sabe que isso é uma das brigas que a gente tem hoje com nossos irmãos islâmicos, que dizem, não, pô, o filho adorado de Abraão era o Ismael, que era o seu primogênito. E assim a gente vê que, infelizmente, a religião leva a situação de muitas brigas e até de muitas mortes. Mas o texto da Torá é claro. Ismael recebeu o que recebeu, mas a herança espiritual de Abraão passou para Isaac e de Isaac passou para Jacó. Tinha Jacó e tinha Esaú. Ambos receberam heranças financeiras, mas a herança espiritual passou para Jacó. E de Jacó, ele que também tinha seus filhos. Lá ele queria dar herança, talvez espiritual, para José. O que aconteceu? Ele deu a herança financeira para José, ele recebeu porção dobrada, mas a herança espiritual ficou com todos os filhos de Jacó. Por isso que nós não somos chamados Benei Abraham, filho de Abraão, ou então Benei Isaac, filhos de Isaac, e sim Benei Israel, filho de Israel, filho de Jacó. Porque todos eles receberam a herança espiritual. Então, essa aqui é a lição da diferença que nós temos. Então, é um afunilamento. A gente vem desde Noé, Shem, semitas, depois vem Eber, os hebreus, depois vem Abraão, que não somos só nós, tem Abraão, mas teve Isaac, Ismael, Midian, Medan, Zimran e outros povos. Depois vem de Isaac, aí vem Jacó e Esaú, os edomitas e outros povos também, para depois chegar realmente, especificamente, em Jacó e seus filhos, Israel, Belém, Israel. Aí daí dá afunila mais ainda. Aí são 12 tribos. Das 12 tribos, só sobram duas, de Judá e Benjamim. E nessas duas, acaba ficando só uma. A de Judá, que era maior, acabou englobando a de Benjamim. Ficou só a tribo de Judá. De Judá, o termo judeus. Logicamente, em contar com a tribo de Levi, que continua todos esses séculos até hoje também. São os levitas, são aqueles que têm o sobrenome de Levi ou o sobrenome de Cohen. Bem, então, quando a gente fala hoje, eu sou o quê? Eu sou judeu. Judeu quer dizer que ele pertence à tribo de Judá. Eu me converti. Me converti aqui, ao judaísmo. Então, fico fazendo parte agora
da tribo de Judá. É o que a Megilat Esther, o rolo de Esther, o livro de Esther explica. Kulam mityahadim. Muitos se judaizavam. Mityahadim. Então, mityahadim é o texto para se falar da conversão. Então, por isso que hoje que acontece isso. Agora, só para a gente terminar e deixar aberto, eis que as 10 tribos se perderam do povo de Israel, e a pergunta é se as 10 tribos vão voltar. É uma discussão talmúdica. Alguns dizem que essas 10 tribos não voltariam mais para o povo de Israel, e outros dizem que elas voltariam. Então, desde vários séculos, vários viajantes judeus pelo mundo procuravam as 10 tribos perdidas. No século XIX, se falava que no Afeganistão, nesse Afeganistão que tem lá o Paquistão, que tem lá o Talibã, tinha lá o Talibã, eles eram descendentes de uma das tribos perdidas de Israel. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Aperta no meio, azul. Bom, aí fica a questão. Sim, quantos desses foram resgatados já nesse século agora? Tá, estava pausado, não sei como. Vou ver se eu passo aqui para o outro. Está com a voz aí também já? Estou vendo aqui, peraí. Bom, então, quando chegou nesse século agora que se descobriu esses descendentes dessas tribos, eles foram resgatados para Israel. Tem a tribo de Dan, que são os Falachas, da Etiópia. Tem a tribo de Menashe, lá no Afeganistão, esses países de lá, também foram levados para Israel. A pergunta que surgiu, esses... Aperta no meio. Esses... Pegou? Saiu? Peraí. Desligou lá? Ah, não. Bem, agora estamos aqui. Bem, pois é, então, essas tribos, já todas, elas voltaram, e quando elas voltam, vem essa dúvida. Por isso que acaba se fazendo, então, uma conversão para essas pessoas. Então, elas já acabam o quê? Se judaizando. Mit e Aradim. Isso quer dizer que, em outras palavras, nem todas as tribos seguiam devidamente aquilo que a Torá tem, ou então que a Halachá estabelece. Que a Torá estabelece. Então, o de Judá, de fato, ou seja, só para a gente ver umas pequenas diferenças, existe o que é chamado de a Bíblia Samaritana, Torá Shomronite. O que diz a Torá Shomronite? Bom, a Torá Shomronite, ela tem o Pentateuco, e só o Pentateuco, só os 5 livros de Moshe, e tem algumas diferenças, E existe lá uma ênfase muito grande no Monte Gerizim. Então, a gente estabelece que o Monte Gerizim é um monte sagrado, que a Torá diz que é, e não Jerusalém. E que, na época do rei Davi, que era da tribo de Judá, o Davi não queria fazer o serviço lá onde deveria ser, segundo eles, no Monte Gerizim, então ele acabou comprando a terra do Jebusi, do Jebuseu, e fez lá no Monte Moriá, o Beit HaMikdash. Que a posição, segundo ele, a partir daí, as tribos ficaram descontentes, e depois da morte de Salomão conseguiram se separar, não, o verdadeiro é aqui. E como a Torá, segundo eles também, em seguida, ou seja, o livro dos profetas, foram escritos por judaítas, ou seja, da tribo de Judá, se denegrir, então, a imagem das 10 tribos. Mas, segundo eles seriam então, os verdadeiros israelitas, sem influência, seriam eles. E nós somos judeus, que a gente obteve diferença daqui e dali. Bom, a pergunta é, tá, mas com isenção de posicionamentos, lógico, a gente é judeu, a gente vai defender o nosso caso. Mas com isenção disso, a pergunta é, como eu posso saber quem é o verdadeiro? Somos nós?
Então, os israelitas, lá, esses samaritanos. Bom, uma questão básica, na minha opinião, é verificar o seguinte. Torá fala que nós seríamos exilados pelos 4 cantos do mundo. E que nós seríamos reunidos, também dos 4 cantos do mundo. Aí basta tu ver quem foi exilado pelos 4 cantos do mundo. Os samaritanos ou os judeus. Quem foi reunido dos 4 cantos do mundo? Os samaritanos ou os judeus. Então, tu vê que a realização dessas profecias, de fato, elas acontecem aonde? Dentro desse povo judeu. Então, daí é uma prova da própria história, da realidade, e que o que se passou com a tribo de Judá, tu vê que ela tem mais veracidade em relação às outras histórias. A Bíblia conta a história que as 10 tribos foram desterradas, que ficou só um grupo bem pequeno nas 10 tribos. Os assírios trouxeram outros povos para habitarem lá nas 10 tribos, como os de Cuta, o de Sefarvaim, e outras cidades que é mencionado lá no texto de Samuel e Reis. E com isso, esses povos, ao chegarem, eles morriam na terra de Israel. Os animais, os leões, o comiam. E eles entenderam que eles tinham então que conviver sob o domínio do Deus da terra, assim eles disseram. Então, nós temos que nos converter ao que era feito aqui. Então, foi chamado um sacerdote das 10 tribos, que converteu esses povos, começaram a fazer parte, aí se chamou de samaritanos. Samaritanos do nome de Shomron. Shomron na cidade, que era a capital desse reino lá. Na Israel, você tem os samaritanos, eles chegam em números a 1.000 pessoas, ou no máximo um pouquinho mais do que isso. Eles vivem em Shechem, ou não está chamado melhor Shechem, não, eles vivem em Elon Moré. Até estive lá em Elon Moré, tem uma yeshivá lá também. Do lado tem a sinagoga samaritana. E uma parte mora em Ramle, outra cidade mais perto de Tel Aviv. Tem um jornal escrito em hebraico samaritano, um hebraico mais antigo. E ele disse, não, nós somos verdadeiros, que a palavra Shomron, que seria da cidade, não, Shomron aqui não é bem da cidade. Ele tem do verbo shomer. O que é shomer? Guardião. Então, os verdadeiros guardiões da Torá, ou guardiães da Torá, são os samaritanos, segundo eles. Então, a gente vê, quando se pega, por exemplo, uma Torá samaritana, tem uns acréscimos e uns decréscimos em relação à Torá que nós temos. Eles utilizam só o Pentateuco. Já os caraítas utilizam só o Pentateuco e os profetas e os agiógrafos. Não aceitam o Talmud. Nós somos dessa outra parte, aceitamos o Pentateuco, os profetas, os agiógrafos, os comentários rabínicos, até livros cabalísticos, como o Zohar. Tem um grupo também de judeus do Iêmen, que eles romperam com esse misticismo do Zohar, por exemplo. E eles não recebem, então, nada que o Zohar escreveu como uma coisa sagrada. Tem um nome lá que agora eu não lembro. Daqui a pouco eu me lembro como é chamado esse judeu de lá. Então, a gente vê o que é rico em matéria de difusão e diversificação do texto, ou até de condutas. Então, isso, ao meu ver, isso é bom, isso não é ruim. Se você tem uma lei estabelecida, inflexível, o que vai acontecer? Aquele que não aceitar vai acabar formando uma outra seita ou até uma outra religião, vai se separar de ti. Mas temos uma flexibilidade maior, consegue congregar coisas um pouco diferentes daqui e dali. Então, é como eu digo, judeus voltaram para a terra de Israel a partir do século XX. Em 48 se conseguiu a independência do Estado. Tá, aqui uma grande pergunta. Quem eram os judeus que voltaram para a terra de Israel? Quem poderia se dizer, eu sou judeu, vou voltar para a terra de Israel? Ben Gurion fez uma comparação na época dele,
Ele escreveu assim: a Índia também estava sob um mandato britânico, assim como a terra de Israel. Então, a Índia tinha só a preocupação de mandar os ingleses embora e proclamar a independência da Índia, que aquele Mahatma Gandhi conseguiu. Já os judeus tinham alguns problemas. Tinha que mandar embora os ingleses da terra de Israel. Tinha que trazer os judeus de fora de Israel, que não moravam lá. Ainda tinham que brigar com uma população interna, hostil, população árabe que morava na terra de Israel. Além de se saber quem são esses judeus, entre aspas, para a sorte, essa definição não era tão difícil, porque na época ninguém queria ser judeu. Então era fácil descobrir um judeu em tal lugar, e já era segregado. Em países da Europa, principalmente, até em países árabes também. Lá no Marrocos se morava num lugar chamado Melar. Melar era o bairro judaico. Na Europa era nos guetos. Então, se sabia plenamente quem eram os judeus. Se ele era religioso ou não, mas sabia que ele era judeu. Ah, eu sou um judeu laico. Tá, mas tu é judeu. Ninguém te quer aqui na universidade, ninguém te quer aqui em tal lugar. Então, não se teve muita essa dificuldade. E assim se formou o Estado de Israel, principalmente com judeus laicos. Judeus laicos, até de ideologias de esquerda, comunistas na acepção da palavra. Tinha um grupo de judeus na Polônia e outros lugares, chamado de Bund, B-U-N-D, Bund, que eles defendiam a seguinte ideia: tu quer te livrar das perseguições? Te assimila a outra coisa, não precisa disso. É para virar católico, vira. Se é para virar protestante de qualquer linha, vira. E te livra disso. Então, essa era uma ideia muito corrente. E muitos judeus, principalmente askenazim, assim fizeram no final do século XIX e início do século XX. Inclusive, o próprio Herzl, antes dessa tomada de posição em direção ao sionismo, ele também era pró dessa ideia de assimilação total. Ele mesmo tinha feito essa assimilação total. Quando ele percebeu o caso Dreyfus, que Dreyfus não era um judeu ortodoxo nem nada, mas pelo contrário, era uma pessoa que fazia parte do exército francês, e só pelo fato de ser judeu foi acusado pelos verdadeiros criminosos que vendiam informações para o exército do Tsar da Rússia, e para cima, bota esse judeu a culpa aí. E botaram, então, o Dreyfus acabou sendo um marco, diferenciava essa posição. Ele percebeu que, mesmo sendo laico, mesmo sendo assimilado, não teria condição de escapar disso. Tanto é prova que, na Segunda Guerra Mundial, Hitler não quis saber. Não, eu sou católico. Só meu avô que era judeu. Teu avô era judeu? Tu vai morrer também. Então, a pessoa não teve escapatória, nem os descendentes. Por esse motivo, assim, é dito que nessa lei de retorno para a terra de Israel hoje, se dá também esse direito até a terceira geração de um judeu. Tá? O judeu casou com uma pessoa que não faz parte do povo. O filho dele, digamos que não segue mais o judaísmo. E o neto despertou alguma coisa nele. Ele quer ir para Israel, ele tem direito de ir. E lá ele vai, recebe cidadania, tudo mais. Então a gente percebe que parece que Deus fez com que durante esses 2000 anos de diáspora que acontecesse tanta perseguição que as pessoas não tinham como se manter se não fosse assim, fugindo daqui e dali. Ninguém queria receber esse judeu. Basta ver só na Inquisição. A Inquisição, por exemplo, é algo tão tenebroso que a pessoa já estava morta. Se desenterrava aqueles ossos para serem queimados publicamente, para mostrar que ela tinha judaizado em certo momento da vida dela, que agora que a Inquisição descobriu. É uma história tão triste, tão cheia de horror, que, como se não se passou, não foi ensinado isso em currículo escolares, a maioria não sabe, cara.
Mas o certo hoje era ser colocado isso, eu vou te falar, cara, abertamente. Saber os horrores da Inquisição, saber o motivo, saber as pessoas que foram mortas nesse tipo de situação, pessoas daqui do Brasil, pessoas importantes. Bento Teixeira, por exemplo, que fez aquela prosopopeia, a primeira obra brasileira de literatura, foi condenado e morto pela Inquisição. Antônio Pereira da Silva, o mais famoso, também foi levado, e já foi em 1700 e tal, já foi uma época tardia. Foi morto também, queimado lá em praça pública, lá em Lisboa. Aquele padre, acho que era padre Gusmão, se não me engano, que fez a passarola. Já leram sobre isso? Tem um padre chamado Padre Gusmão, que ele fez um invento chamado passarola, que era para voar. Também foi morto na Inquisição. Ele também era um judaizante. Segundo foi dito, ele fez essa passarola para se achar 10 tribos. Olha como essa pergunta é bem antiga. E tentar levar para Israel. Tem a história também de um outro francês, chegou numa corveta, parece, no Rio de Janeiro, 1700 e tal, e lá nessa época iam matar também pessoas judaizantes. Ele que salvou, levando para o navio. Então a história vai muito longe. Só para a gente terminar, quando eu morava em Manaus, na década de 80, vinha muito judeu de Israel, passeando pelo mundo, e chegava lá em Manaus também. Eu tomava conta da sinagoga lá, tudo mais, ainda não era rabino formado, mas era tipo um razano que rezava na sinagoga. Aí me perguntavam, cadê a sinagoga da Floresta? A sinagoga da Floresta? Nunca tinha ouvido falar. Não, tem uma sinagoga da Floresta, uma sinagoga da Floresta. Pensei que isso fosse uma mentira, uma coisa, eu leio errado, uma coisa assim. Olha, o tempo passou. Fui para Israel. Voltei. Quando cheguei aqui em Belém, na década de 90, tinha um judeu negro, que frequentava a sinagoga aqui, onde fica na rua Arcipreste, Manuel Teodoro. E muitos perguntavam, mas de onde é esse judeu? Era um senhor, seu Benjamin, nome dele. Conversando com ele, eu sabia que ele era do Suriname, aqui, fronteira aqui com o Brasil, aqui no norte. E fui ler, pela internet, fui ler, né? Fui descobrir uma história que eu não sabia. Né? Os judeus que moravam em Recife foram expulsos de Recife, quando a derrota dos holandeses para os portugueses. Quando eles saíram, uma leva foi até Nova York, mas uma outra leva ficou aqui no Suriname. Então, eles conseguiram permissão para ter terras. Então, eles desceram pelo Suriname para dentro, e a floresta amazônica também, e num lugar chamado Distrito do Pará. Não tem o estado do Pará aqui no Brasil, tem o Pará, lá no Suriname também. Então, no Distrito do Pará, lá do Suriname, lá eles fizeram uma comunidade. E tomou em 1654, a partir da expulsão daqui. E fizeram a sinagoga lá. Então, esses judeus viveram lá até o século XIX. Até o século XIX. Como eles tinham também lá posses e escravos, então, quando teve a lei de alforria, lá no Suriname, no século XIX, esses escravos judeus, foram alforriados. E então se aplicou a lei dos escravos. Tu é escravo de um judeu? Sou. Então tu é alforriado, então agora tu é judeu. Se tu não quiser, tu é livre, mas se tu quiser, tu é judeu. Então eles ficaram judeus. Inclusive, eles defenderam seus proprietários de invasões e tudo mais, eram pessoas bastante fiéis. E lá ficou as ruínas desse lugar. Então está lá até hoje. Se você procurar pela internet, bota aí depois no Google, bota aí também até no YouTube, para você ver, judeus no Suriname. O nome que ele chama é Joden Savane, savana dos judeus, se não me engano, em holandês. É uma história muito linda. São nomes judaicos de pessoas que a gente conheceu daqui do Brasil. Tem, por exemplo, Cristóvão da Távora, que é o nome dele em português, mas ele tinha o nome em hebraico, David Nassi.
outro era Isaac da Costa, esse fez em Curaçao, a sinagoga de Curaçao. E assim a gente vê, então, o quão importante essa história para a gente fazer um resgate de todos esses que querem, de fato, retornar ao judaísmo. É uma mitzvah receber todas essas pessoas. Bom, vou deixar aberta aqui as nossas perguntas, por favor. Rabino, Não. uma coisa curiosa que eu encontrei aqui em relação a Sodoma e Gomorra, né, primeiro vou começar por uma referência que está em Salmos 89, 21, né? O Eterno diz: encontrei Davi, meu servo, Machia, né? Encontrei Davi, meu servo, Machia. Salmo 89, 21. E em Ezequiel, o Eterno diz assim: e farei voltar do cativeiro Sodoma e suas filhas. Agora, a pergunta-chave é o seguinte: qual é a conexão entre Sodoma e Machia? Acho que o senhor está cada vez com as perguntas mais sérias, assim. É porque é curioso, né? É curioso. Tá certo, é curioso. Bom, já que o senhor falou dessa questão aqui... Só um momento. Só um momento. Voltando à questão da mulher de Ló, está no comentário que ela também ela se tornou numa estátua de sal porque ela não dava sal para os seus visitantes, né? Está no comentário, né, do Rumache, né? Fantástico. Mas a minha questão é essa: qual é a relação, a conexão entre Machia e Sodoma? Se isso vai voltar, se Sodoma não vai voltar, vai ser... Exatamente. Olha, a relação aqui são de duas maneiras. Uma, Lot viveu em Sodoma. E, querendo ou não, ele tentou defender Sodoma. E de Lot, da sua relação com as suas filhas incestuosas, uma relação incestuosa, surgiu Moab, os Moabitas. De Moabitas veio Ruth. E Ruth é uma predecessora de Davi, o Messias. E, portanto, o Messias também. Então, a gente vê que a origem do Messias, lá longe, é de uma relação incestuosa entre o pai e sua filha. Isso é uma coisa. Outra, existe um comentário, a gente pode depois ver, que a pergunta é a seguinte, Nilson: aonde ficava Sodoma? Aonde ficava Sodoma? Bom, hoje é procurado Sodoma ao sul do Mar Morto, como parte daquela região lá, que era uma região fértil, de repente virou uma região igual como a gente conhece hoje o Mar Morto lá. Mas outros dizem, que é só um comentário especulativo, que Sodoma ficava onde hoje é Jerusalém. Onde hoje é Jerusalém. De onde é baseado isso? Se a gente ler de novo lá o capítulo 14 de Gênesis, vou dar uma lida lá. Aí fala daquela guerra dos povos que moravam na Mesopotâmia, daqueles reis, que foram guerrear com Sodoma, Gomorra e essas cidades que estavam onde hoje é a terra de Israel. E lá eles foram conquistados por 13 anos. No 14º ano eles se rebelaram. Aí os reis de lá voltaram para sufocar essa rebelião. Conseguiram o seu intento, levaram muitas coisas e levaram também o sobrinho de Abraão, Lot, como cativo. Abraão sai em emboscada atrás do seu sobrinho e ele recupera as coisas tomadas. Quando ele volta para se encontrar com quem? Com o rei de Sodoma. Com o rei de Sodoma. Aí nessa passagem tem um versículo 2 que parece fugir um pouco a situação. Aí entra Melquisedeque na questão. E Abraão dá, então, o dízimo, uma 10ª parte, para Melquisedeque. Mas no versículo seguinte, o que diz o rei de Sodoma? Não, eu não quero nada. Fica tudo para ti. E dá só as pessoas. Como assim? Mas ele deu para quem, então? Para Melquisedeque, que era um outro rei.
E por que o rei de Sodoma está falando isso? Então, muitos dizem que este Melquisedeque, o Malquisedeque aqui, era o rei de Sodoma. Era o rei de Sodoma. Aí, o que diz lá? Malquisedeque, Melquisedeque, Meler Shalem. Meler quer dizer rei, Shalem. Shalem, a gente pode entender como uma abreviatura do nome Jerusalém, Jerusalém, é que a maioria diz. Mas pode ser que não também. Porque quando Jacó, nosso patriarca, volta na casa de Labana, lá que ele sai com as suas filhas, suas mulheres, seus filhos e filhas, o Labano vai dar aquele encontro do mais, e quando ele continua, está escrito que ele chega na cidade de Shechem, que o Jacó chega lá, Shalem, completo, íntegro. Então Shalem também não quer dizer só a cidade. Então, se eu estou dizendo aqui, se eu interpretar, entender diferentemente o texto aí do capítulo 14, Malquisedec, Mene Shalem, um rei íntegro. Ou seja, o rei de Sodoma era um rei íntegro, e Abraão deu o dízimo para ele e disse: eu não quero nada. Foi que Abraão disse: não, eu não quero que digam depois que você me enriqueceu. E assim Abraão não fica com nada. Então daqui a gente percebe uma relação estreita entre Sodoma, como está sendo falado aí de fato, Jerusalém, e por conta disso que o próprio rei Davi. Como está lá naquele Salmo 110. O 110 é dito lá o quê? Que o rei de Jerusalém tinha que seguir o quê? A mesma ideia de Malquisedec. Malquisedec. Por que Malquisedec? De um rei justo. Então, toda a questão aqui está nessa situação aqui das relações entre uma coisa e outra. Então, a gente percebe que nem todo tempo Sodoma foi uma coisa ruim. Sodoma tinha sido uma coisa boa também. Azaco Baruto, Valeu, obrigado. Perguntas fantásticas. Rabino, tudo bom? Pois não. Oi, seu Isaías, tudo bem, cara? Tudo. Eu vou fazer uma pergunta aqui acho que é meio polêmica aí, mas é porque eu queria saber a opinião do senhor. Com relação, outro dia vi um comentário se falando da época da Inquisição, e a conversão forçada, a aceitação da conversão forçada por alguns judeus foi uma jogada inteligente, vamos supor assim, jogada inteligente. E aí eu fui analisar isso do ponto de vista, eu não sei se eu correlacionei isso errado, eu fui analisar isso do ponto de vista do teste que Abraão sofreu, né, foi submetido com seu filho Isaac, mesmo teste com a estátua lá do Nabucodonosor, né, e que as pessoas que foram tiveram esses testes, né? Eles não sucumbiram, eles não, de certa forma, não negaram Deus, né? Eles preferiram a morte, né? Tanto sua como do seu próprio filho, do que outra coisa. Aí como é que ficaria nesse caso aí dessas pessoas? O que seria mais? Qual seria uma atitude que seria mais meritória? Não é meritória. Você vai falar: não, eu sou Jesus não quer saber, não. O negócio de Jesus não é. Ou ele fala: não, eu sou Jesus, eu sou tudo, eu sou Maomé, e não sei o quê, eu sou qualquer coisa, me deixa vivo. Qual que seria mais meritório? Agora, não sei se essa pergunta foi assim muito. Mas é porque ficou isso na minha cabeça. É uma pergunta realmente polêmica de sete daí. Olha, vamos por partes. Essas questões, dessas imposições, não aconteceram só na Inquisição, já acontecia antes também. E a gente sabe o que acontecia. A maioria dos judeus fugiam desses lugares, iam para cá, iam para lá, conforme fosse a onda persecutória. Bom, os muitos judeus que acabaram se convertendo
não só durante a Inquisição, a expulsão de Portugal, em 1496, a da Espanha, em 1492, e não quer dizer que começou aí. Desde essa Idade Média, mais antiga aí, já tinha casos de perseguição e de conversões. Tem um ano chamado 1414, dá uma olhada depois na pesquisa, que é chamado de um ano da apostasia. Olha, ano da apostasia. 1414, em que um rabino, se não me engano, o nome dele é Abraão Sênior, se não me engano, ele se converteu ao cristianismo, mas não pela Inquisição, se converteu por convicção. Agora tu imagina, Isaías, tu está numa comunidade, seguindo o teu rabino, falando, olha, a verdade é que Jesus é verdadeiro, tu já pensaste aqui. Então, o que foi a situação que aconteceu nessa comunidade da Espanha? Na Espanha, então, é um ano da apostasia. Então, de fato, tinha muitos embates teológicos entre judeus e cristãos. A gente vê que durante toda a Idade Média, os próprios reis convidavam para esses debates no Palácio do Rei. Aí o Rambandra, Bimoshe Ben Harmon, relata um, e tiveram outros relatos. Aí, segundo a nossa história, nós vencemos o debate. Segundo os que eram cristãos que relataram, eles venceram o debate. Bom, o fato é que a gente não pode deixar de ver a realidade. Pessoas que tinham um pragmatismo maior na vida não estavam tão preocupados com essa história de religião, tá certo? Tá bom, te converte e acaba com isso. Tá? O problema foi, olha o que foi o problema. Qual era que a Igreja Católica deveria fazer? Isso é a minha opinião. Converteu aquele cidadão lá? Deixa o cara em paz agora. Não. Eles queriam acabar com qualquer resquício de judaísmo que aquele cidadão podia ter. Mas como vai mudar o cara da água para o vinho de repente? Cara? O cara passou uma vida indo para a sinagoga, reto Shema Israel. Não pode comer isso, não pode comer porco, não sei o quê. Como é que de repente vai mudar o cara todinho? O cara já conseguiu te mudar que ele vai na igreja, ele vai na igreja. Ele fez o batismo lá. Deixa o cara. Não deixou o cara em paz. Não só isso. Perseguiu os filhos do cara lá, então não valeu. A conversão que ele fez, aquele judeu que pensou, vou me converter para eu me livrar, não valeu para ele. Inclusive, a Inquisição foi em cima desses judeus que se converteram. Esses que ficaram com a corda no pescoço. Passou dele para os filhos, para os netos, para as gerações seguintes. Os que foram embora, tá bom, perderam tudo que tinha, mas foram embora, nesse aspecto ficaram livres. Foram para o Marrocos, foram para a Holanda, foram para a Turquia. Os que ficaram, que pensaram que iam se livrar, tiveram o que tiveram. É uma história muito triste, cara. O filho nascia, o pai leva para a igreja, que já era católico. Mas, porventura, ele tinha algumas reminiscências judaicas, cara. Não, porco eu não como, só posso comer coisa de azeite, cara. Então, quem faz azeite na comida dá um cheiro diferente. Tu vê alguém que cozinha só com azeite, a sua casa tem um cheiro diferente. Então, na época, quem era cristão comia com aquela banha de porco. Já esse ia comer com ele é judaizante, mata ele. Mata o cara, já converteste o cara, rapaz. Deixa o cara comer o azeite dele, cara. Não. Então, essa aqui foi o problema da Inquisição. A Inquisição foi ruim para aqueles que se converteram. Eu estava lendo, Isaías, tu pode procurar pela internet também, a Inquisição aqui em Belém. A Inquisição no Pará. Chegou aqui em 1780. 1780, mais ou menos. Então, se estabeleceram aqui na Cidade Velha a Igreja da Sé. A Igreja da Sé, lá. Então, fizeram aquelas mesas da Inquisição, foram pegar os vários casos. Aí eu li 2 casos que me chamaram a atenção lá, que foram acusados de judaizar. Um, tinha uma procissão passando perto da casa dele, isso aborreceu e jogou fezes na procissão. Aí acusaram ele para Inquisição na procissão. O outro, viram uma pessoa que chegava no quintal da casa dele e surrava um crucifixo. É judaizante. Mas também acusaram
indígenas que foram convertidos, mas que, porventura, ainda continuam com aquelas crenças do índio lá, do Jurupari, em Soquê, tudo mais. Aí prendia o cara numa masmorra, teve índio que morreu lá. Rapaz, como é que tu vai matar o cara desse? O cara acabou de se converter para a tua religião, tu vai matar agora ele, cara? Porque ele tem reminiscências. Peraí, cara. Então, a crueldade está, Isaías, nesse fato. Nesse fato, lógico que a gente pode falar de méritos e tentar o objetivo máximo, é alguém resistir ao máximo, uma questão de conversão. Tá, mas sem exigir muito também das pessoas, cara. Isso são pessoas importantes, servem como ícones para nós. Mas não dá para exigir de uma pessoa comum, olha, vai, te deixa matar, mas não te converte. Tem gente que não está nesse nível. Agora, o que a gente fica vendo aqui não é bem a posição desse que sucumbiu e acabou se convertendo, pô. É a maldade do outro, cara. A maldade do outro é uma maldade assim, muito grande, cara. O cara chega lá com aquela espada aqui, tu vai te converter agora, senão tu morre. E se tu fizer alguma coisa em relação depois do judaísmo, tu vai morrer também, tu e teus filhos. Então, realmente a maldade da Inquisição é muito grande. Só foi acabar oficialmente a Inquisição em 1821. Olha a data, cara, 1821 que foi acabar a Inquisição oficialmente, cara. Aí, desde a Idade Média, vem matando gente. Não só judeus, a gente sabe, não foi só judeus. Judeus, muçulmanos que moravam lá pela índios para cá, todo aquele que se convertia ao cristianismo, rapaz, ele ficava avisado. Então não converte o cara, tu não quer que ele... Então não converte, tu vai matar ele. Complicado, Isaías. Obrigado, Todar. Obrigado. Tá certo, Isaías. Grande abraço. Luiz, Foi não, Luiz. tudo bem? Tudo bom. Uma coisa interessante é o seguinte, quando eu estive em Portugal, eu tive um momento com um historiador dessa área, né, sobre os judeus portugueses, e ele fala que o decreto que cancelou realmente a Inquisição foi em 1975. Brincadeira, né? Foi assim, no nosso período de vida, né? Foi agora, recente, agora, né? Exatamente. Então, quer dizer, pode ter parado... acredito que deve ter parado em 1800, tá? Né? Claro. Mas o decreto mesmo só foi assinado em Portugal, cancelando todo o ato de perseguição ao judaísmo, né, de Inquisição, em 1975. Então, é inacreditável, seu Luiz. É inacreditável. É inacreditável. E é interessante também que eu lembrei de uma história aqui, né? Diz que o padre pegou o judeu lá e converteu ele. Então, mas só que o judeu, toda vez que chegava a Sexta-feira Santa, ele fazia um churrasco. E aí o pessoal que era vizinho, que era cristão, falou assim, olha, mas o judeu lá, pô, se você se converteu e faz churrasco na Sexta-feira Santa, você não pode, rapaz, é peixe. Aí o padre foi lá e falava assim, meu amigo, você não pode fazer churrasco, cara, na Sexta-feira Santa, você agora é cristão. Então tudo bem, seu padre, só desculpe e tal, tudo bem. No outro ano, o cara chegava na sexta-feira e fazia um churrasco. Aí um padre chegou lá, mas, cara, eu joguei água benta em você, rapaz. Eu te converti, você era judeu, agora você é cristão. Mas então, seu padre, foi exatamente isso que eu fiz. Eu pego a carne, fui lá na igreja, peguei água benta e falei, agora você é um peixe. Você é peixe. Eu asso peixe. Tá certo. É bem representativo da realidade. Para querer mudar as pessoas, de repente, não tem como, rapaz. Mudar na porrada, como se diz, não tem como. Não tem jeito. Então, é um capítulo muito triste da história da humanidade, que envolve o cristianismo como um todo. Uma situação complicada demais. A gente pode falar do catolicismo, mas, inclusive, os protestantes também não estão livres dessa também. O que o nosso amigo lá, aquele Martim Lutero, escreveu também dos judeus, é uma coisa terrível. É um absurdo, é um absurdo. Um absurdo, tremendo. Calvino matou, né? Matou um judeu, o Miguel de Servetos. Ele era um judeu, ele discordou, né, da teologia de Calvino, e Calvino, como ele era um jurista, né, ele condenou esse Servetos Miguel de Servetos à prisão perpétua, né? E depois ele morreu enforcado. E até hoje,
Até hoje, na medicina, é feito o livro dele, né? Que eles fizeram uma grande contribuição na medicina, esse Miguel de Cerveira, se não me engano. É esse mesmo? Sim, usa o livro dele. Sim. Interessante, eu estava lendo aqui o Talmud, e ele, no Tratado Rosh Hashanah 10b, fala assim que Rabi Eliezer diz: em Tishrei o mundo foi criado, em Tishrei nasceram os patriarcas. E ele fala que Isaac nasceu na Páscoa, e que ele foi gerado em Tishrei e nasceu na Páscoa. Interessante, porque, segundo Rashi, a questão de Isaac, a primogenitura, né, de Abraão, ela está ligada muito diretamente à descendência de Machia, né, a sequência de Machia. Não é isso? Correto. É isso. É interessante isso. É uma referência muito, muito, muito interessante isso dentro do Talmud, né? Que ele começa a geração, ele foi gerado em Tishrei, quer dizer, em Rosh Hashanah, e ele é concebido na Páscoa. Lá em Pêssar, está correto. É interessante ver isso daí, que o mês de Tishrei, que é o nome babilônico, mas na Torá também aparece, no livro dos reis, se usa o nome para esse mês, Ierah quer dizer a lua, ou seja, o mês, Etanim. Etanim quer dizer dos fortes. Então, se entende dos fortes uma relação aos nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, é dito, inclusive, na Perachá que se lê em Rosh Hashanah, é a Perachá do sacrifício de Isaac. Está correto isso? E sendo gerado nesse período, e nesse período que ele foi ofertado para Deus também. Quando a gente faz a Minhá também, quando a gente fala o início, né, quando a gente fala, né, a unificação de rei com Vav rei, ele fala que a Minhá ela é referente a Isaac também, né? A Isaac, está correto. Correto. É uma oblação a Deus, está certo. As três rezas, uma é para Abraão, outra Isaac e outra é Jacó. Agora aí tem uma pergunta interessante. A de Abraão, que é a de manhã, ela é uma oração obrigatória, que vinha no lugar do sacrifício matinal ofertado no templo. A de tarde, que é a Minhá, que é de Isaac, também é obrigatória ao sacrifício vespertino. Mas a de Jacó, que é do Arbit, já não é mais obrigatória, porque não tinha sacrifício da noite. Então a pergunta é, por quê? Que a de Abraão e Isaac são obrigatórias e a de Jacó era facultativa. A resposta está que a Bíblia diz que o Abraão se acordava de manhã para falar com Deus, para rezar com Deus. E o Isaac era no final da tarde, Leet Erev, o texto diz, chegada da tarde. E o Jacó, aí que vem a explicação, ele ia rezar para Deus de tarde, igual seu pai Isaac. Mas é como diz o texto, de repente escureceu. Naquela viagem que ele saiu para ir até Labã, de repente escureceu. Então ele, sem querer, acabou rezando à noite. Então a noite ficou como se fosse uma coisa não obrigatória do rezar à noite. Então, por isso que de noite a gente não tem a repetição da Amidá. E também não temos a leitura da Kedushá. Kedushá é aquela frase, Kadosh, 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 Adonai Sevaot, Melok Laaretz Kevodô. Não se fala isso à noite, durante a Amidá, porque não é obrigatório. Mas é verdade. Então, os três... então à noite não se faz o Amidá de Arvit. Não é preciso. Não é bem isso, tio Nilson. A gente não faz o que é chamado de repetição da Amidá. Tá. Nós que rezamos seminiano, a gente não tem esse problema, porque não tem, de fato, a repetição, porque a gente não tem mais. Mas quem tem minhano numa sinagoga regular, então tem aqueles 10 que estão lá na sinagoga. Então, quando chega na hora da Amidá, primeiro ela vem em silêncio. Aí, em seguida, o Hazana lá, ele vai repetir a Amidá, e nessa repetição vai ser dito lá aquele Kadosh. Aí não tem a noite.
Entendi. Tá. O Arvit é referente, como o senhor disse, a Jacó, quando ele foi visitar Labã, Isso. que ele fugiu, então, do irmão, né? Do Esaú. Isso, Então, exatamente. foi exatamente nesse momento, nessa viagem, que ele vai a Betelo, né? Isso, a Betel, exatamente. Tem a escada, que ele vê anjos, né? Da escada, exatamente. É uma Na parada. verdade, não se tem biblicamente, seja na época do Tanar, uma referência muito forte a Jerusalém. Se falava em Betel, se falava em Shechem, mas Jerusalém não era nada. Então, o ponto de vista que o Davi viu para fazer em Jerusalém, primeiro foi um ponto de vista administrativo, militar. Foi uma centralização do poder no lugar mais central, digamos assim. Mas, do ponto de vista bíblico, a não ser o sacrifício de Isaac, que foi no Monte Moriá, e hoje está em Jerusalém. Mas não é citado como um lugar assim, sagrado, não é citado como um lugar que deveria ser referenciado, nem nada. Interessante, né? O Monte Moriá, né, deve ter sido exatamente o monte onde Jacó dormiu e viu a presença da Isso, escada. exatamente. É dito que ele era um monte e ele foi aplanado para poder construir o templo. Davi ele foi aplanado aplana, para fazer, exatamente. né? E essa é interessante porque essa paraxá, apesar de vairar, mas ela tem um contexto muito grande com Jerusalém, né? Ele tem o rei, Tem um contexto eu muito disse, grande. né? O Melquisedeque, que ele, inclusive fala que ele é Shem, né, Rabino? é dito que ele é Shem. É tirado isso de algumas explicações. Meler, Shalem. Meler começa com a letra Mem, e Shalem, o Shin. Shin Mem, Shem. E o livro de Jubileus, que é da época do Segundo Templo, também já falava abertamente que esse Malquisedeque era Shem. Agora, por que não se aceita muito essa ideia de que o Malquisedeque seria o próprio rei de Sodoma? Como eu falei, tem essa ideia. E quando chega no livro de Josué, de Joshua, quando ele conquista a terra de Israel, eis que um rei de Jerusalém, luta contra ele. O meu nome do rei, Adonit-Sedec. Então, dá a entender que era os nomes dos reis daquele lugar lá, sempre usava a palavra Sedec. Malquit-Sedec, quer dizer, rei justo. Adonit-Sedec, quer dizer, senhor justo. Então, dá a entender que era mesmo de Jerusalém, o Malquit-Sedec. Fantástico, né? O que é? Muito bom, é muito bacana isso. É muito bacana isso. Essas conexões são muito fantásticas. É fantástico, né? Rabino? É tudo interligado, tudo é uma coisa aqui, tem uma coisa lá. Não tem ponta solta, né, Rabino? Não tem ponta solta. Rabino, falam de interligado. Só para, acho que, não sei que eu tinha visto, ela fala sobre Sodoma e Gomorra, que foi destruído por pedras e tudo mais, né? E lá em Josué 10:11 fala a respeito que quando Josué foi lá socorrer os mensageiros, né? Diz que houve uma grande saravada de pedras do céu, não é isso? Isso. Quando fugiram diante de Israel, descia de Bet-Horon, o Eterno lançou sobre ele do céu grandes pedras. Até aí morreram, e foram mais que morreram das pedras do que pelas espadas dos israelitas. Já conversando até lá com o Mouzinho, disse que ele viu lá, estudando, falou que essas pedras seriam ainda daquelas de Sodoma e Gomorra que ficaram paradas no céu. Isso procede mesmo ou foi outro evento que ocorreu ali? A verdade é uma só. E a gente vê isso, que o texto da Torá, ele é um texto intencional. O que eu chamo de intencional? O escritor do texto, ele não queria só relatar eventos. Por exemplo, estou lendo o livro de Heródoto. Ele está relatando eventos que ele viu, eventos que ele ouviu. Então, aquele de outro lugar e escreveu, e relatou eventos. Então, tá bom, é uma história. Já o livro da Torá, ela está relatando tem uma intenção quando relata algo. E toda a intenção que a gente vê no texto lá é voltada para nos mostrar que o mundo tem um dono, que o mundo foi criado,
que o mundo tem uma moral para ser levada a sério, que o mundo se exige uma justiça social, como se usa hoje essa expressão. Então, tem uma intenção no texto. Então, nada que é relatado lá é somente, coloca esse evento aqui, é como se fosse selecionado algo. Então, a chegada à terra de Israel, o relato da conquista de Jericó, o tocar do shofar, cair daquelas muralhas, aí da outra, aí não tomando do despojo, se tomou do despojo, a gente perdeu a próxima luta. Há toda uma relação que é demonstrada, assim, se você é fiel ao Criador, Deus vai te guardar. Se você não é fiel, Deus também não vai te guardar, vai ficar à mercê das consequências do tempo e desse mundo aqui. Então, com tudo isso que é relatado, está seguindo esse mesmo padrão. Sobre Sodoma e Gomorra, é interessante, como está mencionando, que esse evento aconteceu na época de Abraão, Sodoma e Gomorra, mas no decorrer de toda a Torá, vira e mexe se fala de Sodoma e Gomorra. Nos Salmos, os profetas, quando queriam fazer as suas comparações, comparavam as cidades, está igual Sodoma e Gomorra, está igual isso aqui. Então, a gente percebe que ficou realmente um marco muito grande dentro do povo e dentro do que seria ensinado. Por que Sodoma e Gomorra foi destruído? Pela imoralidade, pela falta de respeito aos outros, pela xenofobia, não aceitação de uma pessoa estrangeira, não acolhimento. Tudo isso era uma lição. A gente não ser igual a Sodoma e Gomorra. Então, essas pedras, também aí mencionadas de Josué, também, de fato, é uma referência ao que se tinha em Sodoma e Gomorra. Ou seja, parece que é tão marcante essa história que a Torá nunca esqueceu essa história de Sodoma e de Gomorra. Se for na época de Abraão, estamos falando de uma destruição do ano 1600, 1700, antes dessa era, há muito tempo atrás, cara. Não, mas todo o tempo, isso é sempre lembrado, cara. Hazaku Baruch. Sedom, Amorá, ou seja, Sedom é outra cidade, e Amorá era outra cidade. Além das outras, eram 5, né? Admai, Seboim, só que geralmente só se usa Sodoma e Gomorra. Opa, Rabino, Rodando. Ô, Dan, Obrigado. nada. Rabino, eu tava lendo aqui no Tratado Sanhedrin, algo interessante, né, que bate com a paraxá de hoje, né, que explica como a forma que é lida as palavras, né. Aí interessante que tem um comentário de Irache aqui, fala que barra leve significa no leite, e berreleve é no sebo. Isso. Aí diz aqui, embora a leitura seja recebida por tradição barra leve, o texto é destituído de vogais, que pode ser lido como barra leve, né, como sebo. Aí ele diz aqui, talvez a Torá esteja proibindo cozinhar carne com sebo, e não cozinhar carne com leite. Aí essa eu fiquei assim, você está botando em dúvida aqui? Interessante, né? Opinião dessa. Olha, está tocando num ponto nevrálgico da Torá e dos seus comentários. O que é a questão aqui? Como bem mencionaste, e a gente sabe disso, o texto é escrito no hebraico, num hebraico sem vogal, num hebraico destituído de vogal, e que dá possibilidades de leituras alternativas. Vou dizer assim, onde uma palavra aparece com shin, de repente pode ser lida com sin, já tem um outro significado. Entre shin e sin só muda a localização do ponto. Sheshin é na direita, Sheshin é na esquerda, Matra não tem ponto. Falava Helev, ou Halav, ou Halev, como está naquele texto aí. Um quer dizer leite, outro quer dizer sebo, isso é verdade. E outras palavras semelhantes, mas muito semelhantes, com significados completamente diferentes. Por exemplo... A questão de Moshe, Macê também, né? Macê e Moshe. Moshe, Macê, tá certo. Tem a palavra, por exemplo, calá. Calá quer dizer noiva. Mas calá
quer dizer destruição. Se for calar com gaguejo dentro do lâmedo, é noivo. Se for calar com suave, destruição. Então, por exemplo, se eu canto errado de licrato calar. Vem, meu amado, ao encontro da destruição. Que quer dizer? Então, a gente tem que entender o que é isso. Outra. Não pode fugir do contexto, Shaddai. né? Shaddai é o nome do Eterno. É El Shaddai. Mas Shaddai quer dizer meus seios, cheios de mulher. Shene Shaddai, e fala muito isso aonde? No livro do Shirashirim, do Cântico dos Cânticos. Então, o que acontece aqui? É aqui que se diz, Dani, da existência da Torá oral. Olha bem o que eu te falar, a Torá oral, ela quer te dar a transmissão oral exata da leitura da Torá. Da leitura da Torá. Vou te dar um exemplo em português. Em português. E tu vê se eu estou certo, se estou errado. Em português, digamos que passasse 1000 anos e a língua portuguesa fosse uma língua morta. Não extinta, mas uma língua morta. Pouco falada. Aí, apareceu várias palavras dentro de mim. Próximo, exemplo, enxame, táxi. Aí a pergunta é, como é que eu vou ler agora esse X? Como é que eu sei que o X em próximo é um SS? Como eu sei que o X em exemplo é um Z? Como eu vou saber que enxame o X é X mesmo? Como eu vou saber que o X em táxi é um CS? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que ter uma tradição oral, e alguém tem que ter guardado. Não, a palavra aqui em táxi, o X é CS. Não, aqui em exemplo, o X é Z. Não, aqui em enxame, aqui é X mesmo. Aqui em próximo é um SS. Então, isso chama de tradição oral. Se eu perder a tradição oral, nesse caso do português, eu vou ler próximo. Próximo ler próximo. Quem vai saber? Tu tá entendendo? Então o que aconteceu dentro da Torá? Desde que ela foi dada para Moshe, vem todo... Quando se fala, por exemplo, no Pirkei Avot, Ética dos Pais, Moshe Kibel Torá Misinai, Sarar li Yoshua, li Zkinim, o Zkinim, li assim por diante. O que quer dizer? Moshe recebeu a Torá no Monte Sinai, a transmitiu a Josué, esse aos anciãos, que são os primeiros juízes, esse aos profetas. A pergunta é, mas que novidade aqui está me ensinando aqui? Eu já não sei pela Torá, de fato, que ele recebeu e transmitiu a Josué. O que o Pirkei Avot está me ensinando o que aqui? Tá, que a Torá? Então eu já sei disso. Não, está te ensinando aqui que a Torá oral, lá Moshe recebeu no Monte Sinai, que a Torá oral ele passou para Josué. A Torá oral passou de Josué aos anciãos. Que Torá oral? A maneira de ler a Torá escrita. Cara. Por exemplo, eu falei ainda agora aqui na Perachá de Adonai e Adonai. O Adonai que Abraão falou, é o nome de Deus. O Adonai que Lot falou, isso não é o nome de Deus. Como é que eu sei disso? Se no texto está sem vogal. A mesma escrita de uma, escrita da outra. Torá oral. Quem não tem Torá oral está meio complicado, né? Quem não usa, né? Na verdade, não existe Torá escrita. Ou seja, não é que não existe. Só existe a Torá escrita na mão da Torá oral. Ela é que é, olha bem, ela é que é um apoio da Torá oral. Não é o contrário. A gente também pensa o contrário, né? A Torá escrita, a base, e a Torá oral é o apoio da Torá. Não, pelo contrário, cara. A Torá oral, ela é que é a base. Por exemplo, na época de Noé, não tinha Torá escrita, cara. Mas você já tinha que saber a diferença entre animal puro e impuro para colocar na arca. Se fosse impuro, só um casal.
Se fosse puro, 7 casais. Aí tem que saber, como é que ia saber disso? Torá oral. Abraão, ao fazer o que fazia, Torá oral. Então, só na época de Moshe, que essa Torá oral foi colocada no papel e colocada de uma maneira não tão clara, mas também não se precisava. Se já se sabia oralmente, com essa pequena base escrita, já servia para muita coisa. Por isso que passado, vamos chamar de 2000 anos, desde que a Torá foi dada para Moshe, até os sábios a pontuarem ela, a vocalizarem o texto, que é o texto massorético, que é chamado, que tem a sonorização dos sábios que moravam em Tibérias, e outros sábios. Então, usaram pontuação embaixo e uma parte usou em cima. E depois se amalgamou as duas para facilitar a leitura. Ou seja, com a dispersão do povo e a falta do conhecimento do hebraico, só com vogal agora, senão o povo vai se perder de vez, cara. Quem mora lá em Israel hoje em dia e volta a falar o hebraico, uma língua natural, que já nasce falando, ele tem muita dificuldade de ler o texto com vogal. Ele quer ler o texto sem vogal. Se tu botar vogal para ele, aquilo atrapalha ele. O ritmo é interessante, é do contrário. E se permite, né, Rabino? Essa questão da lei da oral e escrita, essas deturpações que a gente vê muito nessa igreja evangélica, né? Distorce muita muita coisa deturpação, com certeza. Não sabe da Torá oral, né? Eles não tem sabe interpretar. Exatamente. Muitos até sabem, eles fazem rejeitar. Tem alguns que só pega, filtra. O conhecimento agora acessa todo mundo, né? Filtra. Não, isso interessa para mim, isso não interessa. Aí, o exemplo do dízimo. É verdade, Éder. Mas Éder e nossos amigos todos, qual é a incoerência dessas igrejas? Da igreja e do cristianismo como um todo. A gente vê pessoas cristãs que defendem o cristianismo falando do modo da Torá oral. Tá, mas, no entanto, o Novo Testamento ele é baseado na Torá oral. Vou dizer em que aspectos, em alguns pontos, para a gente ver. Por exemplo, a gente falou ainda agora aqui que a gente passou no Egito 430 anos, que a Torá escreve, lá em Êxodos. Mas a Torá oral, vendo, explica, não, dos 430 anos, foram só 215 ou 210 anos que passou no Egito. O resto é contado desde o nascimento de Isaac, desde que foi feita aquela promessa a Abraão, lá naquele pacto Ben-Abetarim, ele divide, que Deus disse, será grande a tua descendência, mas serão escravos numa terra não a deles, e lá servirão por 400 anos. Depois sairão com Rehus Gadol, com grandes riquezas. Então daqui tu entende que os 430 anos começa desde Abraão. Mas isso é Torá oral? Vai lá em Gálatas, acho que é capítulo 4, se não me engano. O nosso amigo Mr. Paulo, o que ele escreve lá? Ele diz assim, não, que a lei veio depois de 400 anos da promessa a Abraão. Então, ele está corroborando o quê? Torá oral. 400 anos depois da promessa a Abraão, cara. Isso é uma. E outras. É falar daqueles Janes e Jambres, aqueles feiticeiros que estavam lá na época do Egito. Quem fala isso? Torá oral. Tu pega a tradução do Rabi Yonatan Ben Uziel, tradução para o aramaico, ele coloca que quando Moshe chega lá no Egito, lá tem os magos. Os magos, o nome dele de alguns era Ianes, outro era Iambres. Está lá naquele livro, não sei qual é agora o livro do Novo Testamento que aparece. Então a gente vê que ele está falando coisa aqui da Torá oral, corroborando. Também, né? A contenda pelo corpo de Moisés também, né? Que fala assim, que o anjo contendeu com o Satanás, não sei, sobre o corpo de Moisés. Também não tem na Torá. Claro. A Torá oral no caso, a Mishnah, né, Rabino? A Torá oral, porque a gente confunde Gemará, Beraita, né? Correto. É só a Mishnah. Gemará é a interpretação da Torá oral, né? Gemará. Olha, a palavra Mishnah quer dizer duas coisas. A gente lê no Shema Israel, Shema Veshinamdam Lebanecha Bedibartabam Veshivtecha Bevetecha Vletecha Badere Shobecha Vukumecha Veshinamdam. O que é Veshinamdam?
e as ensinarás diligentemente. Assim fala o texto, né, que a gente traduz em português. Então, ensinar Ensinamento. diligentemente. Então, vestinantam, a palavra vestinam, lechanen, lechanen, de onde vem a palavra mishnah. Então, é do ensino. Mas a palavra lechanen também tem dois significados. Lechanen, da palavra shenaim, shenaim quer dizer duas, ou seja, sempre tem que ter duas leituras, duas coisas. Então, aí o quê? É a Torá escrita, a Torá oral. E a palavra lechanen é você tem uma coisa boa nos teus dentes. O tempo todo estudando, falando, lendo. Então, isso é Mishnah. Então, de fato, se a gente não tem o conhecimento da Torá oral, então não tem Torá. Torá traduzida em qualquer língua, ela foi baseada onde? Na Torá oral. Torá oral. Ninguém pode pegar um texto sem conhecer todo o contexto daquele texto. Agora eu vou traduzir a Torá. Me dá aqui que eu traduzo para ti. Ele não tem como traduzir. Olha, tem uma história, Dani, você termina o nosso comentário, de um pagão que chegou com Hillel. Hillel é aquele sábio. E disse, Hillel, quero que você me ensine a Torá. Mas a Torá é escrita, não é esse papo de Torá oral que vocês inventaram aí, que eu não quero saber. Aí o Hillel, que era muito claro, tá bom. E amanhã que a gente começa. Aí o pagão veio, aí ele começou a ensinar, bora começar pelo alfabeto. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aí o pagão, volta amanhã, no dia seguinte. Chegou no dia seguinte, o rabino mudou. O que era Aleph, isso aqui é Gimel. O que era Bet, isso aqui é Dalet. Aí o pagão, ontem me ensinaste que era assim, e agora está me dizendo diferente. Aí ele perguntou para ele, como tu sabes que ontem eu estava certo e hoje eu estou errado? Perfeito, Rabino. Muito obrigado. Ou seja, a gente tem que estar na mão daquele que está passando para a gente. Qual era o sentido de colocar as mãos? Olha bem, a gente colocar as mãos, que a gente vê isso Moshe fazendo com o Yehoshua e assim diante, colocar as mãos é passar esse ensinamento de essa pessoa aqui aprendeu direitinho. Ele é confiável para passar para mais adiante o ensino que ele teve, o que se ensino oral. Vai dizer, essa leitura da Torá, ela se dá dessa maneira, isso aqui é assim. Então, a gente vê que no passado essas pessoas tinham uma preocupação tremenda, entre muitas pessoas do povo, de reter, olha bem, de reter mentalmente conhecimento que a Torá estava passando. Agora, tem um termo que diz assim, Dan, Elo ve'elo, livrei Elohim Chaim. Estas são palavras do Eterno Vivo. É o que é dito no Salmo 62. Salmo 62, aqui no final. Deus falou uma vez, eu ouvi duas vezes. Quer dizer, eu ouvi duas vezes. Tem as interpretações. Então, esse que é o fantástico da Torá. O lindo da Torá está justamente nessa pequena, vou chamar assim, possibilidade de interpretar, então, de outras camadas de leituras do texto, chama-se parodesse. Tu tem o pechat, que é o literal, não tem como tu mudar. Aí tu vais por emes. É como o Cato falaste, em vez de que ele falava halavo, leite, eremes era aqui uma alusão ao sebo, relevo. E assim tu vai mais longe, Aí tu vais dar uma palavra relevo, chega no derash, eu posso mudar a sequência das palavras, das letras. Em vez de relevo, a palavra rebel. Rebel já é outra coisa. Já quer dizer dores, ravalim, apertos. Aí tu vai embora. Essa aqui é a vantagem da Torá. Agora, tudo isso tem que estar dentro do conceito chamado de halachá. Existe shivim panim, lá Torá, existe 70 faces para a Torá. Isso é uma maneira de dizer. Se tu ultrapassar esse nível,
para coisas que vão divergir do texto, tu está incorrendo, então, que é chamado de blasfêmia, outras coisas ruins. Tá bom, meu amigo? Muito obrigado, Rabino. Boa noite. Nada, Dano. Bom, meus amigos, então, Valeu. vou me despedir de vocês. O tempo Grande está passando abraço. já. É quase 10 É horas. Já. verdade. Atrapalhou o Verdade. tempo. Não, aqui, foi. A mulher aqui em casa, quando ela me olha assim, tá na hora. Então, deixa eu falar baixo aqui. Eu sei o que é isso. Ô, Jess, tá vendo? Olha, a defensora aí. A defensora, tá certo. Valeu, Rabinho. Aproveitar que amanhã tá no Valeu, quarto, Luiz. eu sei o que é isso. Soniel, todos nossos amigos aí. Um grande abraço. Grande abraço, Shabbat Shalom. Aliás, Shabbat desculpa Shalom aí. Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shalom a todos, amigos. Shalom. Grande abraço. Tchau, tchau. Shalom.